Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no seu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje está dividido em duas partes, onde na primeira Jesus Cristo fala do discipulado e na segunda ele está nos chamando a atenção sobre a forma de viver esse discipulado. Na primeira parte nós percebemos como que Jesus Cristo nos faz uma primeira exortação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Aqui nós vemos como que é essencial nós buscarmos curar as nossas cegueiras, as cegueiras da alma, as cegueiras espirituais e a cegueira corporal, porque muitas vezes aquilo que são as paixões nos cega a nossa visão corporal e não nos permite ver a realidade que se apresenta diante dos nossos olhos, porque a paixão ela sempre nos impede de contemplar a realidade como realmente ela é. Por isso que quando Jesus Cristo fala do cego, ele está falando daqueles que não são capazes de enxergar profundamente a sua realidade. Por isso que quando nós vivemos muito limitados numa forma ideológica de ver a vida, ou num pensamento, numa forma de ver a realidade e de julgar a realidade muito subjetiva e muito realmente relativista, nós acabaremos sempre em guiar outras pessoas também para o buraco. E esse é o grande cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. É isso que nós somos chamados a ser, como Jesus Cristo. Ser igual a Ele, imitação dele, ser manifestação da sua própria presença, mas manifestação também daquilo que é o discipulado, dos seus ensinamentos, da sua própria vida, para que o mundo possa contemplá-lo em cada um de nós. Por isso que o discípulo ele precisa ser como o mestre, igual ao mestre. Depois, na segunda parte do Sagrado Evangelho, nós percebemos como que Jesus Cristo conta uma pequena parábola, um pequeno ensinamento que vai falar sobre o cisco e sobre a trave. O cisco é algo bem pequenininho, a trave já é algo grande. Mas veja que Jesus Cristo ele faz aqui um paralelo entre essas duas coisas, como ele vai dizer, Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Aqui nós percebemos como que Jesus Cristo está fazendo um paralelo entre uma coisa muito pequena, que até muitas vezes nós não conseguimos ver, que é o cisco, mas nos incomoda muito, porque irrita a nossa vista. E depois nós temos a trave. A trave é algo que fica fora, mas a trave é algo grande. Mas a trave ela não incomoda, mas ela divide a nossa visão da realidade. E aqui está esse grande ensinamento de Jesus Cristo para cada um de nós. Jesus Cristo ele nos chama primeiro tirar a nossa trave, porque a trave muitas vezes não gera incômodo na nossa vida, não gera incômodo no nosso caminhar, mas a trave ela pode sim
dividir a nossa forma de ver. E naturalmente, quando nós começamos a dividir a nossa forma de enxergar a realidade, nós começamos a ter uma visão limitada dessa mesma realidade. Por isso que quando Jesus Cristo diz para tirar a trave, Ele está querendo nos chamar a atenção, porque nós precisamos aprender a tirar os nossos preconceitos, desapegar dos preconceitos, para que possamos julgar a realidade assim como ela é. Porque o cisco é algo que muitas vezes nós não vemos, é algo que está lá no fundo do olho, mas fica irritando o olho. E nós só conseguimos sentir a irritação. E sabemos que o cisco está no olho por causa dessa irritação. Aqui nós temos uma outra imagem, porque o cisco é a imagem daqueles defeitos, das raízes dos defeitos da nossa vida. O cisco é aqueles pecados ou aqueles vícios que estão mais profundos, aqueles que motivam outros. Por isso que quando nós temos uma visão limitada da realidade, nós não conseguimos ver profundamente a nossa realidade, nem a vida do outro, nem mesmo a nossa própria vida. E assim nós ficamos sempre com o cisco e nós não conseguimos enxergá-lo, porque na frente dos nossos olhos está essa grande trave, esse objeto que é muitas vezes os nossos preconceitos, que nos impede de ter uma visão verdadeira da realidade. E por isso que nós precisamos, dia após dia, sermos capazes de ir crescendo no discipulado de Jesus Cristo, porque nós precisamos ser como Ele. Veja como que Jesus Cristo age diante daquelas pessoas que o seguem. Ele, primeiramente, acolhe a todos sem preconceitos e depois ele indica o caminho. E naturalmente essas pessoas, aqueles que queriam seguir o caminho, seguiram, continuaram no discipulado. Aqueles que não se adequaram ao caminho, esses mesmos saíram, abandonaram. Por isso que nós precisamos tirar os preconceitos, mas nós precisamos sempre pregar a verdade de Deus, porque é a verdade de Deus, do Evangelho, que salva, não somos nós. A nossa acolhida unicamente traz as pessoas para escutar a palavra de Deus, o verdadeiro ensinamento. Mas o que salva realmente é o anúncio de Jesus Cristo, que toca no mais profundo das almas. Por isso que nós precisamos deixar a nossa cegueira de lado, porque se a gente quer seguir a Cristo e ser discípulos de Cristo, precisamos realmente ser curados das nossas cegueiras e tirar o cisco e tirar a trave, porque são essas duas coisas que vão nos tornando cegos nesse mundo. Os pecados, os vícios interiores, o cisco no nosso olho, que nos impede de ver, de realmente aproveitar, experimentar aquilo que é a nossa realidade, porque vai estar sempre nos incomodando, doendo e nos impedindo de realmente contemplar aquilo que está fora e também o que está dentro. E depois a trave, que são os nossos preconceitos. Quando nós conseguimos combater essas realidades na nossa vida, nós começamos a ser como o Mestre, esses discípulos e missionários, esses que fazem a vontade do Pai, esses que são a própria manifestação de Cristo nessa terra. E assim ajudaremos Ele mesmo a curar as cegueiras, a tirar a trave e o cisco dos olhos do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.